Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! Yeah! E para você ter a melhor experiência com a gente, já clica aqui na nossa carinha se você tá pelo celular, que a engrenagem daí vai aparecer aqui em cima, ou pelo computador, a engrenagem já tá aqui abaixo, e seleciona a imagem de mais alta qualidade, para ela não ficar oscilando e você ter a melhor experiência conosco. Exatamente, porque hoje é dia da gente continuar lendo números. Vamos ler números de 25 a 28 e depois a gente vai fazer o nosso parecer, a nossa análise aqui para te ajudar no entendimento. Por isso que é tão importante você ficar até o final com a gente, viu? E vamos para números 25, a adoração a Baal Peor. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante seus deuses. Assim Israel se juntou à adoração de Baal Peor. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo. Enforque-os diante do Senhor à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração a Baal Peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas. Mas o que morreram por causa da praga foram 24.000. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiação pelos israelitas. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, líder de uma família simeanita. E o nome da mulher midianita que morreu era Cosbe, filha de Zur, chefe de um clã midianita. O Senhor disse a Moisés: tratem os midianitas como inimigos e matem-nos, porque trataram vocês como inimigos quando os enganaram no caso de Peor e de Cosbe, filha de um líder midianita, mulher do povo deles, que foi morta pela praga que enviei por causa de Peor. Capítulo 26. Depois que terminou a praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: façam um recenseamento de todos os homens de Israel de 20 anos de idade para cima que estão capazes de ir para a guerra. Israel estava acampado nas campinas de Moabe, ao lado do rio Jordão, do outro lado de Jericó. Quando Moisés e o sacerdote Eleazar falaram com os líderes das tribos de Israel e disseram: façam um recenseamento dos homens de 20 anos para cima, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Estes foram os israelitas que saíram do Egito. Os descendentes de Ruben, filho mais velho de Israel, foram os Enoquitas, que tinham esse nome por causa de Enoque, os Paluístas, que tinham esse nome por causa de Palu, os Esronitas, que tinham esse nome por causa de Esrom, os Carmitas, que tinham esse nome por causa de Carme. Foram contados dos grupos de famílias de Ruben 43.700 homens. O filho de Palu foi Eliabe, e os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram os dois líderes que se reuniram com Core e se rebelaram contra Moisés e Arão e contra o próprio Senhor.
Mas a terra se abriu e engoliu juntamente com Core, e o fogo queimou 250 homens, seguidores deles. Isso serviu de advertência para todo o povo. Mas os filhos de Core não morreram. Os descendentes de Simeão, segundo os seus grupos de famílias, foram os Nemuelitas, que tinham esse nome por causa de Nemuel, os Jaminitas, que tinham esse nome por causa de Jamim, os Jaquinitas, que tinham esse nome por causa de Jaquim, e os Zeraitas, que tinham esse nome por causa de Zerá, os Saulitas, que tinham esse nome por causa de Saul. Foram contados dos grupos de famílias de Simeão 22.000 homens. Os descendentes de Gade, segundo os seus grupos de famílias, foram os Zefonitas, que tinham esse nome por causa de Zefon, os Agitas, que tinham esse nome por causa de Agi, os Sunitas, que tinham esse nome por causa de Suni, os Osinitas, que tinham esse nome por causa de Osni, os Iritas, que tinham esse nome por causa de Eri, os Aroditas, que tinham esse nome por causa de Arod, os Arelitas, que tinham esse nome por causa de Areli. Foram contados dos grupos de famílias de Gade 40.500 homens. Além de Er e Onã, que morreram na terra de Canaã, os descendentes de Judá, segundo os grupos de famílias, foram os Selanitas, que tinham esse nome por causa de Selá, os Perizitas, que tinham esse nome por causa de Pérez, os Zeraitas, que tinham esse nome por causa de Zerá. Os descendentes de Pérez foram os Esronitas, que tinham esse nome por causa de Esron, os Amulitas, que tinham esse nome por causa de Amu. Foram contados dos grupos de famílias de Judá 76.500 homens. Os descendentes de Isacar, segundo seus grupos de famílias, foram os Tolaitas, que tinham esse nome por causa de Tolá, os Puvitas, que tinham esse nome por causa de Puvá, os Jazubitas, que tinham esse nome por causa de Jazube, os Sinronitas, que tinham esse nome por causa de Sinron. Foram contados dos grupos de famílias de Isacar 64.300 homens. Os descendentes de Zebulon, segundo seus grupos de famílias, foram os Sereditas, que tinham esse nome por causa de Sered, os Elonitas, que tinham esse nome por causa de Elon, os Jaleitas, que tinham esse nome por causa de Jalel. Foram contados dos grupos de famílias de Zebulon 60.500 homens. Os descendentes de José, segundo os seus grupos de famílias, por meio de Manassés e Efraim, os descendentes de Manassés foram os Maqueritas, que tinham esse nome por causa de Maquir, filho de Manassés. Maquir teve um filho chamado Gileade, de onde vem a família dos Gileaditas. Eles foram os descendentes de Gileade, os Zeritas, que tinham esse nome por causa de Gezer, os Elequitas, que tinham esse nome por causa de Eleque, os Asrielitas, que tinham esse nome por causa de Asriel, os Sequimitas, que tinham esse nome por causa de Siquém, os Semidaitas, que tinham esse nome por causa de Semida, os Eferitas, que tinham esse nome por causa de Éfer. Mas Zelofeade, filho de Éfer, não teve filhos, apenas filhas, que foram Maalá, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Foram contados dos grupos de famílias de Manassés 52.700 homens. Os descendentes de Efraim, segundo os seus grupos de famílias, foram os Sutelaitas, que tinham esse nome por causa de Sutela, os Bequeritas, que tinham esse nome por causa de Becker, os Taanitas, que tinham esse nome por causa de Taã. Estes foram os descendentes de Sutela. A família dos Eramitas surgiu de Herã, filho de Sutela. Foram contados dos grupos de famílias de Efraim 32.500 homens. Esses foram os descendentes de José, segundo seus grupos de famílias. Os descendentes de Benjamim, segundo seus grupos de famílias, foram os Belaitas, que tinham esse nome por causa de Belá, os Asbelitas, que tinham esse nome por causa de Asbel, os Airamitas, que tinham esse nome por causa de Airã, os Sufamitas, que tinham esse nome por causa de Sufã, os Ufamitas, que tinham esse nome por causa de Ufã. Surgiram duas famílias a partir dos filhos de Belá, os Arditas, que tinham esse nome por causa de Ard,
e os Naamitas, que tinham esse nome por causa de Naamá. Foram contados dos grupos de famílias de Benjamim 46.600 homens. Os descendentes de Dan, segundo seus grupos de famílias, foram os Suamitas, que tinham esse nome por causa de Suá, filho de Dan. Esses foram os grupos de famílias de Dan. Foram contados dos grupos de famílias de Dan, todos eles dos grupos de famílias suamitas, 64.400 homens. Os descendentes de Azer, segundo os seus grupos de famílias, foram os Imanaitas, que tinham esse nome por causa de Imnã, os Isvitas, que tinham esse nome por causa de Isvi, os Beriaitas, que tinham esse nome por causa de Berias. Surgiram duas famílias a partir dos filhos de Berias, os Eberitas, que tinham esse nome por causa de Eber, e os Malquielitas, que tinham esse nome por causa de Malquiel. Azer teve uma filha chamada Sera. Foram contados dos grupos de famílias de Aser 53.400 homens. Os descendentes de Naphtali, segundo seus grupos de famílias, foram os Jazeelitas, que tinham esse nome por causa de Jazel, os Gunitas, que tinham esse nome por causa de Guni, os Gezeritas, que tinham esse nome por causa de Gezer, os Silemitas, que tinham esse nome por causa de Silem. Foram contados dos grupos de famílias de Naphtali 45.400 homens. O número total de homens contados em Israel foi de 601.730 homens. Então o Senhor disse a Moisés: a terra será dividida entre eles como herança de acordo com o recenseamento. A um grupo de famílias maior de uma herança maior, e ao grupo de famílias menor uma herança menor. Cada um receberá a herança proporcional ao seu número de homens contados. A terra será repartida por sorteio. Cada um herdará sua parte de acordo com o nome da tribo de seus pais. Os líderes das tribos maiores devem se reunir para sortear os pedaços maiores de terra entre si. E os líderes das tribos menores devem se reunir para sortear os pedaços de terra menores entre si. E estes são as famílias dos levitas contados no recenseamento de acordo com seus grupos de famílias. Os Gersonitas, que tinham esse nome por causa de Gerson. Os Coatitas, que tinham esse nome por causa de Coate. Os Meraritas, que tinham esse nome por causa de Merari. E também havia os seguintes grupos de família entre os levitas: os Libinitas, os Hebronitas, os Malitas, os Musitas e os Coreitas. E Coate era o pai de Arão. Quando Levi estava no Egito, teve uma filha chamada Zoquebede, que se casou com Arão, filho de Coate. E os filhos de Arão e Joquebede foram Moisés, Arão e Miriam. E os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram quando ofereceram ao Senhor fogo que não era sagrado. O número total de levitas contados do sexo masculino de um mês para cima foi de 23.000. Eles não foram contados junto com os outros israelitas porque não receberam propriedade na divisão da terra entre as tribos. Foram estes os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, nas campinas de Moabe, ao lado do rio Jordão, do outro lado de Jericó. Nenhum deles estava entre os israelitas que foram contados por Moisés e o sacerdote Arão no deserto de Sinai, porque o Senhor havia dito que aqueles israelitas iriam morrer no deserto. Nenhum deles sobreviveu, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Números 27. A herança das filhas de Zelofeade. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Efer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das filhas eram Malá, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade e disseram: Nosso pai morreu no deserto
Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos, porque o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedades entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse: As filhas de Zelofeade têm razão. Vocês lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. Se ele não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, deem-na aos irmãos de seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo de seu clã. Esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Josué, sucessor de Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: Suba este monte da serra de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo, como seu irmão Arão, pois quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zim, vocês dois desobedeceram a minha ordem de honrar a minha santidade perante eles. Isso aconteceu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Moisés disse ao Senhor: Que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder desta comunidade, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés: Chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade e o comissione na presença deles. Dele parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Moisés fez como o Senhor ordenou. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou, tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Capítulo 28. E o Senhor disse a Moisés: Ordene aos israelitas e diga-lhes: Tenham cuidado para não se esquecer de me trazer nos dias certos as ofertas de alimento preparadas no fogo, como aroma agradável para mim. Diga-lhes: Diariamente vocês devem oferecer ao Senhor como oferta queimada 2 carneiros sem defeito e com 1 ano de idade. Ofereça um cordeiro de manhã e outro no fim da tarde, juntamente com uma oferta de cereais de 1 jarro da melhor farinha amassada com 1 litro de azeite. Essa oferta queimada é diária, conforme foi instituído no Monte Sinai, de aroma agradável ao Senhor. Junto com cada cordeiro deve haver a oferta de bebida de 1 litro de bebida fermentada. Derrame a oferta, derrame a oferta de bebida para o Senhor no santuário. No fim da tarde, ofereçam um outro cordeiro, junto com as mesmas ofertas de cereais e de bebida que vocês prepararam pela manhã. Esta oferta queimada será de aroma agradável ao Senhor. Todo sábado ofereçam 2 carneiros de 1 ano, sem defeito, como oferta queimada juntamente com a oferta de bebida e a oferta de cereais de 2 jarros, da melhor farinha amassada com azeite. Essa é a oferta queimada para cada sábado, além da oferta queimada diária e da oferta de bebida. No início de cada mês, apresentem ao Senhor 2 novilhos como oferta queimada, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Esses animais não devem ter defeitos. Para cada novilho, ofereça uma oferta de cereais de 3 jarros da melhor farinha amassada com azeite. Para o carneiro, uma oferta de cereais de 2 jarros da melhor farinha amassada com azeite. E para cordeiro, uma oferta de cereais de 1 jarro da melhor farinha amassada com azeite. Essa oferta queimada é de aroma agradável ao Senhor. Para cada sacrifício deve haver ofertas de bebida.
2 litros de vinho, para o carneiro, 1 litro, e para cada cordeiro, 1 litro de vinho. Essa será a oferta queimada mensal durante todo o ano, além da oferta queimada contínua. Juntamente com a oferta de bebida, será oferecida ao Senhor um bode como oferta pelo pecado. No 14º dia do primeiro mês de cada ano, vocês devem celebrar a Páscoa do Senhor. No 15º dia desse mesmo, começará uma festa de 7 dias de duração. Nesses dias, comam pão sem fermento. No primeiro dia da festa haverá uma santa convocação. Nesse dia ninguém trabalhará. Ofereçam ao Senhor uma oferta queimada de 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Esses animais não podem ter defeito. A oferta de cereais deve ser de 3 jarros da melhor farinha amassada com azeite, para cada novilho, 2 jarros para o carneiro, e 1 jarro para cada um dos 7 cordeiros. Vocês também devem oferecer um bode como oferta pelo pecado, para obter o perdão dos pecados de vocês. Apresentem essas ofertas além da oferta queimada de cada manhã. Assim, preparem cada dia, durante 7 dias, o alimento para a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, além da oferta queimada diária, junto com a oferta de bebida. No 7º dia da festa, vocês terão uma santa convocação. Nesse dia, ninguém deverá trabalhar. O povo também deve se reunir no dia da festa da colheita dos primeiros frutos, na festa das semanas, quando apresentarão ao Senhor uma oferta com os primeiros frutos da colheita que começa. Nesse dia terão uma santa convocação e ninguém deverá trabalhar. Vocês, então, devem oferecer ao Senhor 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano de idade, como oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. A oferta de cereais deve ser de 3 jarros da melhor farinha amassada com azeite para cada novilho, 2 jarros para cada carneiro e 1 jarro para cada um dos 7 cordeiros. Vocês também devem oferecer um bode como oferta pelo pecado para obter o perdão dos pecados de vocês. Preparem todas essas ofertas, além das ofertas queimadas diárias e da oferta de cereais e de bebida. Lembrem-se que os animais oferecidos devem ser sem defeitos. E é isso! Vamos para a nossa análise de toda essa leitura de Números 25 a 28. No 25 aqui, ele começa então falando, né, como é complicado a imoralidade sexual, né? O povo é conduzido pelo sexo, né? E não é de hoje isso daqui. E não é só dos brasileiros. E não é só, é verdade, não é só dos brasileiros, porque aqui nessa outra Bíblia ele coloca aqui como Moabe seduz Israel. E aqui a gente vê o quê? Que o próprio Deus falava, né, que não era para ter essa parte de mistura tanto do povo, porque eles tinham outros deuses e aí eles iriam te mostrar os deuses deles. E o que aconteceu aqui? Justamente isso. Eles apresentaram a Baal Peor. Baal Peor eram os deuses dos moabitas ali. E aí os israelitas lá vai e começam a fazer o quê? Adoração para aqueles deuses. E aí isso dá a ira do Senhor, sabe? Não é nem a questão de você conviver com outras pessoas, mas de você ser fraco o suficiente, de você se esquecer quem é seu Deus e começar a cultuar os outros deuses. É isso que ira o Senhor, sabe? É aquele assim, tipo, igual um pai, né? Eu cuido de você, te dou tudo, faço a provisão que você necessita, não te deixo faltar nada, e você vai e simplesmente se esquece, né? Vai se prostrar, tipo assim, vai se prostituir para um outro Deus. Foi isso que irou o Senhor ali, né? E quando o filho de Eleazar, né, vai e ataca, né, a midianita e o outro israelita, é como assim, ele olhou e falou assim, cara, tá trazendo agora para dentro da nossa tenda, não basta ir lá na cidade deles, pegar a mulher deles lá e fazer o que quiser, tá trazendo aqui para dentro, e trazer aqui para dentro não é só sobre, tá na minha tenda, eu faço o que eu quero, mas sim sobre os outros verem isso e você O contaminar, exemplo, né? Exatamente, o exemplo. O que você está trazendo, né? Aquele negócio assim, o
que você está trazendo para dentro da tua casa, você contamina teus filhos, você contamina as outras pessoas que estão vendo aquilo, né? E Deus já tinha falado que não era para fazer aquilo. Finéias, né, que foi a Finéias, isso aí, o nome. e Deus fala, né, que assim, ele viu em Finéias essa ira que Deus estava sentindo, né? É. É, Essa é, devoção por Deus mesmo, né? exato. E aqui, assim, é legal da gente estar analisando assim, né? Não cai um cabelo da nossa cabeça sem que Deus permita. No entanto, nós temos que ter muita ciência de que Deus não controla exatamente todas as coisas, assim, porque nós temos o livre-arbítrio. Então aqui Deus vem cuidando do povo, ele vem controlando esse, né? Ele tem o controle desse caminhar, mas no entanto é nítido assim que nós temos o livre-arbítrio. É. Mesmo Deus movendo eles, cuidando deles, ali, né, tendo ira com eles, já teve várias vezes que Deus queria acabar com o povo, mas não acabou. Então cuidava, fazia eles vencerem as guerras, mas o povo tem o livre-arbítrio. É. Cada um de nós temos o livre-arbítrio. E daí o povo se perde em meio. Então, até as pessoas falam, mas por que que o mundo tá desse jeito, né? Se existe Deus. Aqui é um Por que que exemplo, Deus né? deixa isso, Deus né? deixa, porque nós temos o livre-arbítrio. Isso sempre teve, desde o Jardim do Éden, sempre É. teve o Deus livre. mostra as condutas que devemos ter. Tanto é que ele deixou esse livro aqui pra gente. Mas se você for olhar nas estatísticas, quantas pessoas já leram mesmo? Então, assim, não adianta a gente ficar falando, ai, mas e Deus? Por que que Deus permite isso e tudo? Mas e você? O que você tá Tá fazendo, fazendo. né? Porque os 10 mandamentos existem aí, ó. E aí o que que acontece? A gente não cultua os 10 mandamentos, né? Que um deles é a parte de ira com os pais, é a parte de adorar somente Deus. Ele mesmo fala, eu sou ciumenta, adore só a mim. E aí existe o quê? Trocentas coisas, trocentos tipos de conduta, mas quando o briola aperta, cadê Deus, né? Exatamente. Volta essa imoralidade sexual e Deus coloca as destruições, né? Que nem ali a gente viu que acabou com o povo de Corá ali, né? Com aquela tribo de Corá, que teve aquela praga, teve o negócio das serpentes que matou, e aí depois eles vieram e fizeram esse segundo censo, e você continua vendo que tem trocentas mil pessoas ainda, né? É, Tipo, diminuiu nesse, nada. nesse da imoralidade sexual fala, né, que morreram 24 pessoas em decorrência da praga que teve, né, por causa disso. Então, como você falou, já morreu outras quantidades lá, mil, mais de... Sempre são mil Muitas pessoas, né? pessoas, São né? Você muitas olha e fala, pessoas, né? E daí aqui nesse 26 foi uma leitura bem cansativa, que ele fala muito ali, né? Então sobre os da povos, né, que os se tinha povos. dentro das tribos. Cada tipo filho, cada filho de um, então ele recebia um nome, né? Igual tipo, você é de São Paulo, você é paulista, É, e Santos, você é santista. Então aqui ele vai falando exatamente isso, faz essa, né? Usei esse exemplo para vocês entenderem aqui, que o ele que vai que é dando o 26, nome, né? e daí tá fazendo um novo censo. Por quê? Porque a última vez que eles fizeram o censo, né, Lá no Monte Sinai. foi o Monte Sinai. Há aqui uma análise mais ou menos que 30 anos atrás, 38 anos atrás foi a última vez que eles fizeram o censo. E o número continua muito parecido, né? É, Igual a gente já tinha lido lá, era mais de 600 homens. E aqui volta a falar que são só 600, homens só homens prontos, né? para Tipo, guerra, acima de 20 e anos. prontos para a guerra, que eram então 601.730 homens. É. E aí depois no 27 ele fala sobre a lei da herança, que me chamou muita atenção porque a mulher entrou, vamos dizer, no testamento. E quando as filhas lá de Éfer, né, vai e fala, tá, mas meu pai morreu, ele não teve filho homem, só teve a gente, e por conta disso a gente vai ficar deserdado, vai ficar sem terra, né? E aí até o Senhor mesmo fala, elas têm razão. Então coloque aí, né? Se o homem morreu e não tem filho, fica para a filha. Se ele não teve filha, fica para o irmão. Se ele não teve irmão, fica para o parente próximo. Então, assim, foi um adendo às leis de herança que se teve lá em Levíticos, né? Então, aqui a gente viu isso porque é algo que só ficou mulher. E mulher não era contado ali, né? Foi um pontapé, né? A primeira vez nessa leitura É, que a gente vê ali, tipo
tipo assim, valorizando a mulher, né? Reconhecendo a filha como uma possível herdeira, né? Herdeira. Então Não que a aqui, mulher não era valorizada no Antigo Testamento, gente, mas ela não entrava, vamos dizer, em leis, em tudo, porque é igual eles colocavam mesmo. Era trabalho pesado, era algo que ia para a guerra e a mulher era para cuidar dos filhos, a mulher era um instrumento, era alguém para procriar, né? Para criar herdeiros ali para eles. Então, por isso que a mulher não entrava assim nessas contagens aqui. Não é que, nossa, a mulher não é nada, que não sei o que, né? Não. É porque eles estavam contando gente que era aptos a ir à guerra, para quando precisasse, vai fulano, vai ciclano, porque já está contado ali e eles podem guerrear. Aí pensa, a mulher vai ir para a guerra? Não vai para a guerra, né? exato. Então é só por conta disso que a mulher não entrava nessas contas aqui, porque essa conta aqui é focada em guerra, em quem está apto para guerrear. E aqui nessa parte da herança é para receber a terra para ela não ficar tipo vagando, sabe? E daí vem essa parte aí de que o Senhor fala, né, De para Josué. Moisés, né, sobe no monte Abarim e olha a terra, né, de Canaã. Eu vou deixar você ver de longe a terra prometida, né? E eu imagino o sofrimento assim, né, aquela A dorzinha, tristezinha, né? né, de É, Moisés. que de você olhar e ver aquela terra assim, e falar, puxa, que maravilha, né? Mas você vê que Moisés não se ira, não se rebela, E e não fica tipo, Senhor, me perdoa, nananã, sabe? Tipo, choramingando para Deus, né? ele reconhece ali, né? Então eu acho que bate uma tristeza dele olhar tudo, e ele até acha muito legal a preocupação dele, né? Tipo assim, Senhor, eu vou morrer, mas dê então Um alguém, substituto um para mim, né? substituto, né? Isso é uma coisa muito legal, é uma passagem que eu já ouvi há muito tempo atrás, uma mensagem que fala isso, né? Todo grande homem, ele precisa se preocupar com o seu substituto, porque ele tem que saber que o tempo dele, algum momento, vai acabar, né? Então, sempre, né, igual um grande presidente, um grande palestrante, um grande pastor, um grande homem, assim, ele tem que se preocupar, sim, com o seu substituto, né? É legal de ver isso. Você vê isso em Moisés. E a humildade também, né? Que às vezes a gente fica tão orgulhoso de achar que a gente é para sempre, E de só a que não gente é vai ensinar, capaz. Ou talvez só a gente é capaz de fazer aquilo, né? Aquele que serviço. ninguém vai conseguir fazer o que a gente faz com tanta maestria. Não, gente, todo mundo é substituível. E daí entra Josué, né? Que daí fala Josué que vai assumir seu lugar, e ele quem vai, Filho de Num, filho de Nun. exatamente. E aí depois teve no 28, né, sobre as ofertas diárias, as ofertas do Shabat, ofertas mensais, ofertas de Páscoa, as ofertas na semana, na festa das semanas. E isso já foi falado já lá em Levíticos, né? Mas eles estavam perto de entrar de verdade na Terra Prometida agora, porque já estava morrendo todo mundo lá, porque lembra? Eles estavam na beiradinha ali, só que Deus se irou e falou: beleza, eu prometi que eu ia entregar, mas eu não vou entregar para vocês, eu vou entregar para o filho de vocês. Então, quando o último que viu realmente todo o meu milagre ali no Egito morrer, aí eu vou entregar. Então já estava perto ali daquela hora, né? Moisés já ia morrer já, né? Então Josué já ia assumir ali. E Arão já tinha morrido, E né? Arão já tinha morrido. Então, Deus estava relembrando ali sobre as ofertas, e as ofertas é o quê? Não é algo sobre pecado, gente, é como se fosse algo de gratidão. Então, sempre quando fala oferta sobre alguma coisa, é como se fosse assim, eu sou grato por isso, então eu preciso fazer uma oferenda. É oferenda que pode chamar? É, a oferta vem Uma do. oferta, oferenda e É, tal. é para. Tipo gratidão. É. E é aquilo que você falou, né? Porque em Levítico, Deus tinha falado com os pais daqueles que iam É entrar, né? verdade. Então era como assim, agora vocês vão entrar, então aqui se Vocês já tão passaram, né? grandes agora, né? Exato. E não se esquecem daquilo que eu falei para os seus pais. Para vocês não mudaram nada. Vocês vão entrar na terra de Canaã e vocês vão ter que fazer as mesmas as ofertas que eu já tinha falado. Então aqui é assim, Remember. dando a instrução das ofertas para os filhos daquele que Deus já tinha falado, né? Exatamente.
E eu acho que é isso, E né? foi isso. E foi isso que aconteceu em toda essa nossa leitura. E no próximo episódio a gente vai continuar isso e vamos ver se já no próximo episódio eles realmente entram na Terra de Canaã. Então já se inscreve no nosso canal para você não perder nada e já curte também esse vídeo, porque quando você curte, ele entrega para as outras pessoas. E saber sobre a história realmente da Bíblia aqui é algo muito importante. Então já curte para a gente poder entregar esse vídeo para mais pessoas. E já entra já no primeiro link que está aqui na descrição, que é o link do Ouvintes da Fé, para você fazer já direto a sua assinatura, que lá tem vídeos, são vídeos diários ali, de segunda a sábado é postado um vídeo novo para você ser avivado na tua fé através de testemunhos, através de pregações mesmo, através de ensinamentos de como Deus está agindo agora, porque é gostoso, é legal a gente ouvir sobre o passado, mas e hoje? Às vezes a gente fica assim, tá, mas e Deus, né? Como que Deus age hoje? Ele tá agindo? Como que eu tenho que me posicionar? Porque fogo não vai cair do céu, né? Maná não vai vir do céu, ó. Bater na rocha ali não tá saindo água. Como que Deus está hoje, né? E quando você entrar nesse streaming Ouvintes da Fé, que é igual Netflix, você vai ver o agir de Deus. E aí vai estar avivando a tua fé, que é um dos pilares principais para você estar tendo realmente um relacionamento verdadeiro com Deus. Então já entra já nesse link, já faz a sua assinatura, é R$14,90, gente. Então já entra aí O que você faz com com 50 centavos por dia, né? Porque é exatamente. R$14,90 por mês, 50 centavos por dia. É um valor ridículo de barato, não dá nem para É discutir sobre realmente isso. para você estar lá presente, para você ser tocado, você ser avivado, tá aprendendo e tá caminhando com Deus, viu? Então nos vemos no próximo episódio e lá no Ouvintes da Fé também. Um beijo, tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!